I've been there myself, put my faith in a man-made God. Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer uma mensagem, pessoal, que o Senhor ministrou no meu coração por esses dias, né? Ultimamente Deus tem trazido umas mensagens ao meu coração e eu tenho muita vontade de dividir com vocês essas mensagens. E sempre que eu posso, eu estou aqui gravando, tá bom? Eu vou dividir essa mensagem que eu achei muito forte, né? O Senhor ministrou no meu coração e eu vou dividir com vocês essa mensagem que está aqui no livro de Gênesis. E vamos abrir aqui no capítulo 1 e o verso 1, tá bom? E nesse verso fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gente, esse é um verso maravilhoso, né? Porque é daí que vem todas as outras coisas, né? Esse verso nos fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E passando um pouco os outros versos, nós começamos a ver a criação de Deus, que ele começou a criar várias e várias coisas. E quando ele criava, ele falava: isso é bom. Nós temos aí um exemplo quando Deus ele faz os dois luminares, né? Um para governar o dia, outro para governar a noite. E aí Deus fez separação entre luz e trevas. E o verso fala que viu Deus que isso era bom. E logo à frente Deus fez os animais, fez várias espécies de animais. E o verso vem nos dizer que viu Deus que isso era bom. Tudo que Deus criava, ao ele terminar a sua criação, ele dizia: isso é bom. E quando Deus fez todas as coisas, todo o conjunto, quando ele viu sua obra-prima, né, de tudo que ele criou, ele falou: tudo isso é muito bom. Então Deus, ele amou a sua criação. Então Deus, ele é um criador nato, que ele ama a sua criação. Ele foi criando e foi apreciando a obra-prima da sua criação. Deus, ele é um Deus que ele ama a sua criação. E Deus também, ele criou apego por tudo aquilo que ele criava, né? Quando ele criava, ele amava. Ele criava e ele amava. Isso é bom, isso é bom. Quando ele criou todas as coisas, ele falou: isso tudo é muito bom. Por quê? Porque Deus, ele apreciou a sua criação e ele amou tudo aquilo que ele criou. Gente, e Deus, ele é o único criador que é capaz de criar todas as coisas, né, da inexistência. Nós aqui como seres humanos, para a gente criar alguma coisa, nós precisamos partir de algo que já existe, né, de uma matéria-prima, né? Para fazer um guarda-roupa, você precisa da madeira, não é verdade? Para você criar qualquer tipo de objeto que seja, você precisa de uma matéria-prima para você, a partir dali, criar. E Deus, ele não precisou de nada para ele criar todas as coisas. Então ele criou todas as matérias-primas, vamos dizer assim. Deus criou todas as coisas. Então ele é um criador nato. Na verdade, Deus é o criador maior, né? É o maior artista. Nós podemos resumir assim e dizer que Deus é o maior artista. Ele é o maior criador. E ele inspira todos os outros criadores, não é? Todas as pessoas que são artistas, que têm algum talento, algum dom, né? Elas trazem essa inspiração do maior criador do mundo e artista, que é o nosso Deus. Gente, e Deus, como eu falei, tudo que ele criou, ele passou a amar tudo que ele criava. Tudo que ele criava, ele amava. E o mais forte em tudo isso é que nós percebemos que Deus, ele é um Deus que ele não descarta algo porque não deu certo. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, porque ele não descarta a sua criação porque algo não deu certo. O homem, ele é um ser que ele descarta. Se algo não deu certo, ele quer descartar. Isso que eu vou falar é muito forte. Por exemplo, se uma mulher estiver grávida, o ser humano, ele quer tomar o lugar de Deus, né? Se aquele feto, ele for um feto, uma criança que tem algum tipo de problema, ele dá legalidade para que aquele feto seja descartado, né? Abortado. Se, por exemplo, uma mulher ela foi estuprada, aí vem a lei que cobre que a mulher ela pode descartar aquele feto, né? Abortar porque ela sofreu uma violência. Gente, eu sou totalmente contra o estupro, em todas as formas. Eu sou totalmente contra. Mas o que eu quero falar é algo muito além disso, gente. E vocês vão entender no que eu quero falar. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então Deus, ele é um criador nato que ama a sua criação. E Deus, ele não foi capaz de nos descartar, gente. Isso é algo muito forte.
Quando Deus ele criou todas as coisas, ele criou perfeita, né? O plano de Deus era que tudo desse certo, que tudo fosse muito bom. Esse era o plano de Deus. É tanto que Deus criou todas as coisas perfeitas. É claro que Deus já sabia de todas as coisas, né? Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele criou tudo muito bom e ele queria que tudo desse muito certo, né? Deus criou o homem, mas ele criou o homem livre para tomar suas próprias decisões, suas próprias escolhas, até para o homem não falar, não, eu fui sempre preso, fui sempre escravo de Deus. E nós não somos criados como robôs, né? Que Deus domina, que Deus leva para um lugar e para o outro. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Nós temos a livre escolha de escolher Deus ou não. Nós temos a livre decisão de querer servir a Deus ou não, gente. Ninguém serve a Deus por obrigação. E Deus, ao criar todas as coisas, ele fez perfeito. Nós sabemos de todo o desenrolar da história, sabemos que Adão e Eva pecaram. E Deus, ele poderia ali naquele momento que Adão e Eva pecou, poderia ter destruído com Adão e Eva e ter feito homens perfeitos, né? Ter descartado ali Adão e Eva. Deus nem precisaria contar para as criaturas perfeitas, né, que ele faria depois de Adão e Eva, que isso teria acontecido. Deus não tem a obrigação de justificar as causas e nem os fins, nem os meios para ninguém. Porque Deus é Deus, ele não precisa justificar nada para ninguém. Se ele quisesse entender-se de contar para os novos seres criados, novos seres humanos, ele poderia contar. E se ele não quisesse contar, ele não precisava contar. Porque, gente, Deus é Deus. Mas Deus, por seu infinito amor, por amar a sua criação, por amar nós, gente, amar cada um de nós, mesmo antes que nós estivéssemos nascidos, porque o amor de Deus, ele vem desde o princípio, porque ele já conhecia o fim de todas as coisas, ele resolveu, entendeu, não descartar o homem porque ele já amava. Deus já nos amava. E não pense você que se Deus tivesse destruído ali Adão e Eva, você estaria aqui. Não, você não estaria. Seriam pessoas perfeitas e não você porque você não é perfeito. Não seria eu porque eu não sou perfeita. Mas Deus, ele por seu imenso amor, como fala o verso e expressa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Gente, Deus, ele é um Deus que não descarta. O ser humano, ele tem a mania de descartar. Algo deu errado, vamos descartar. Isso não deu certo, vamos descartar. Ah, alguém na igreja errou. Aquele irmão ali fica para sempre isolado. Fazem um julgamento das pessoas como se fossem Deus. E Deus é aquele Deus que ele não descarta. Gente, ele nos ama profundamente de uma forma tão grande que nós não conseguimos entender o amor de Deus. Nós entendemos que Deus preferiu aceitar o pecado, que doía sim em Deus, do que destruir os seus filhos, do que descartar os seus filhos. Deus, ele é um Deus que ele não descarta. Ele não desfaz de algo porque deu errado, porque se ele fosse assim, gente, nós não estaríamos aqui. Deus é um Deus que ama, que ele preferiu fazer um sacrifício bem maior para poder nos dar a oportunidade de salvação. E ninguém é salvo se não quiser, gente. Nós somos salvos pela nossa livre escolha. Isso é algo tremendo da parte de Deus. Ninguém vai entrar no céu arrastado, né? Só vai chegar ao céu aquelas pessoas que querem ficar com Deus, que amam a Deus, que anseiam pela vida eterna. E Deus é um Deus maravilhoso que ele nos deu essa oportunidade. De uma forma diferente, porque não foi perfeito, porque o homem errou. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, teve um segundo plano, que foi o plano de salvação, que nós temos a oportunidade. Então que nós, como seres humanos, não venhamos querer tomar o lugar de Deus. Não venhamos jamais ser a favor de aborto. Jamais ser a favor das coisas que nós sabemos que Deus abomina. Porque o Senhor não tem prazer na morte, sim na vida. Deus é Deus de vida, gente. Deus é Deus de vida e vida em abundância. Vou contar algo pra vocês muito forte, né? Da parte de Deus, eu sou uma pessoa que eu levanto a bandeira até o final, né? Pela vida. Porque, gente, o Senhor, ele ama cada um de nós, ele ama. E o Senhor tem projeto na nossa vida. Muitos homens querem
se posicionar como sendo Deus, né? Nós vemos aí nesse país que foi aprovado o aborto, e eu tenho certeza que isso cheira mal às narinas de Deus. Eu tenho certeza que Deus fica muito entristecido, porque Deus, ele tem esses sentimentos. Deus não tem sentimento pecaminoso que carrega pecado, mas a Bíblia nos fala que Deus, ele se ira. Quer dizer que Deus se chateia assim com o homem. Várias vezes ali no livro de Êxodo e naqueles primeiros livros da Bíblia fala que Deus ficou irado com o homem pelo seu pecado, que Deus sentiu o mau cheiro de pecado, e isso trazia tristeza no coração de Deus. Mas esses são sentimentos puros, os sentimentos de Deus, não são carregados de pecado como nós. E, gente, eu tenho algo muito forte, né, da parte de Deus aqui para falar para vocês. Eu fui fruto de uma violência, gente. E minha mãe era muito nova na época, não conhecia nada, era praticamente uma criança quando ela engravidou de mim. Bom, gente, nessa época, a minha mãe, ela tinha a livre escolha de escolher fazer um aborto ou continuar com a gravidez, né? E pro meu agradecimento eterno a ela resolveu passar por cima de tudo e levar até o fim. Foi uma decisão muito difícil para ela. Mas eu só tenho a agradecer a ela e a Deus, né? Então nós não podemos fazer um julgamento de quem vem a esse mundo ou não. Olha eu aqui. Olha o projeto de Deus na minha vida. E eu descobri isso, gente, na fase já adulta. Ano passado, eu não sabia. Porque ela me poupou todo esse tempo de saber a origem de tudo. O homem, ele não é Deus para decidir. Muitas vezes estão interrompendo pessoas maravilhosas virem a esse mundo. Pessoas que vai fazer a diferença vir a esse mundo. Sou totalmente contra qualquer tipo de violência. Totalmente contra qualquer tipo de abuso. Mas quem dá a vida é Deus e quem tira é Deus. E só Ele é quem tem o direito de fazer isso. Que nós possamos a cada dia também amar tudo que Deus fez. Tudo aquilo que Deus fez nós devemos amar. Amar a criação de Deus. Amar porque Deus, Ele é um criador que Ele amou o mundo de tal maneira, gente, que Ele preferiu nos dar a oportunidade de estar aqui do que nos descartar. Ele preferiu nós imperfeitos do que criar outras pessoas perfeitas. E Ele é esse Deus. Ninguém explica Deus. Então essa foi a mensagem de hoje, foi uma mensagem muito forte que eu vim trazer para vocês. Eu espero que vocês recebam essa mensagem, se alimente. E muitas vezes você anda triste, achando que Deus te esqueceu, achando que Deus não tem projeto na tua vida, achando que sua vida é imperfeita, que você deveria não estar mais nessa terra. Mas saiba que até aqui o Senhor te sustentou e Ele tem projetos sim na sua vida. O Senhor não traz ninguém aqui em vão. O Senhor, Ele tem um projeto específico para cada pessoa. Muitas pessoas não querem cumprir o projeto de Deus e Deus respeita isso. Muitas pessoas, elas decidem não viver os planos de Deus. E Deus, Ele respeita nossas escolhas. Então que essa mensagem, ela possa encher o seu coração da presença de Deus. Que essa mensagem venha trazer para você o grande amor de Deus, o infinito amor de Deus por você, por mim e por toda a humanidade. Por todos aqueles que estão aqui. O Senhor, Ele nos ama. E Ele é um Deus que jamais vai nos deixar. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham se alimentado dessa palavra do Senhor Deus. E eu quero que vocês descansem no Senhor Deus. Espere o tempo do Senhor para todas as coisas. Muitas vezes nós não temos a paciência de esperar o tempo de Deus pelo milagre. Mas o Senhor é um Deus que Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida da sua criação em detalhes. Ele nos ama e Ele cuida de você. E Ele tem prazer que você tenha vida e vida em abundância. Que você tenha alegria, que você tenha felicidade. Esse é o projeto de Deus para cada um de nós. E eu sei que Deus, Ele tem muito mais alegria no céu quando nós chegarmos lá. O Senhor vai nos proporcionar uma vida eterna
cheia de alegria, de paz, amor e felicidade. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para resumir esse vídeo, é isso. Então, abraço a todos, fiquem com Deus E até o próximo vídeo. coming from. 'Cause I've been